Olá! Esses dias nós tivemos algumas aulas na igreja, na escola dominical, com o professor Silas, que nos despertou para algumas coisas bem importantes com relação à salvação e à santificação e o caráter cristão. Eu quero repetir algumas frases que ele nos colocou, introduzindo o nosso assunto de hoje. Então, assim, são frases do professor Silas, e se você não teve a oportunidade de assistir essas aulas, vá lá no YouTube, que elas estão gravadas. Professor Silas, Escola Dominical, sobre John Wesley e o coração aquecido. Ele diz assim pra gente: mais do que saber explicar e ter conhecimento é experimentar o Senhor. Essa é a máxima de John Wesley, que a gente deve realmente experimentar o Senhor, ter experiência com o Senhor. Essa é a preocupação orientadora de John Wesley, é a gênese metodista. Conhecer o texto mais próximo ao ambiente é importante. Ele estava preocupado, John Wesley, que as pessoas experimentassem a Deus, que não só soubessem a respeito de Deus, mas que tivessem então uma experiência profunda com o Senhor. A experiência de 24 de maio de 1738 na Rua Aldersgate, ela vai teleguiar a história do metodismo. Que Deus transforme a minha vida, que transforme a minha família, ter a sua intimidade com Deus. A segunda máxima, a segunda ênfase que ele faz na primeira aula que ele dá nesse dia sobre John Wesley é o seguinte: ele fala que, para John Wesley, a justificação pela graça mediante a fé que a reforma nos trouxe através de Lutero não é suficiente, mas até certo ponto insatisfatória para John Wesley. Porque mais do que justificar, Deus quer nos fazer justo. Ele declara a gente justo, mas ele quer nos fazer justo. Justificação pela fé não é o ápice, mas o ápice da vida cristã é a santificação. O povo metodista deve refletir sobre essas duas verdades. A principal doutrina wesleyana é a doutrina da santificação e ela está conectada com a salvação. A meta central da missão de Deus na sua criação, os homens, né, a sua criação maior, que é a humanidade, está na santificação. E é a meta mais elevada de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma meta na minha vida: imprimir em mim o caráter de seu filho. Ele tem essa meta na sua vida: imprimir o caráter de Jesus em você. Deus quer imprimir o caráter do seu filho nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Isso é santidade. O elemento central da santidade, então, é imprimir o caráter de Jesus em nós. No Novo Testamento, isso é chamado de salvação. Então, às vezes a gente pensa que salvação é só aquele ato de aceitar Jesus no seu Salvador, em que nós somos justificados pela fé. Mas é muito mais, é muito além disso, conforme a doutrina metodista. Deus quer, além de nos salvar, né? A salvação não tem a ver apenas com salvar do pecado, ou então como apólice contra fogo para não ir para o inferno. Não é essa a ideia. A salvação, segundo a doutrina metodista, é a gente ser salvo da rebeldia. A gente precisa ser salvo da rebeldia contra o Senhor. E para isso a gente precisa ter o caráter de Jesus Cristo. Isso é salvação. Deus quer nos salvar da rebeldia. Deus quer desde o início salvar a gente da rebeldia. E todas as religiões, a maioria delas pelo menos, nunca diremos todas, né? Torna Deus muito inacessível, meio escondido. Olha, Deus é um ser transcendente, eu não consigo chegar, e Deus está oculto. No islamismo ele é totalmente transcendente, não se sabe nada sobre ele, mas no cristianismo, Jesus veio e disse: Eu e o Pai somos um. Então, quem conhece Jesus, conhece a Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Jesus veio para nos dizer
quem Deus é. Deus tem essa meta de fazer então que nós sejamos semelhantes a Jesus. Mais então do que saber explicar sobre isso, nós precisamos ter a experiência dia a dia de santidade. Essa deve ser a nossa meta. A nossa meta então é sermos semelhantes a Jesus. Isso é salvação, isso é santidade. Santidade ela tem a ver com adoração. E adoração tem vários aspectos. Destaco dois, diz o professor Silas. O indivíduo que canta, louva e exalta a Deus está adorando, e o adorador, ele quer ser igual ao adorado. Toda vez que você tem um ídolo, né, um ídolo no sentido não de idolatria, mas assim, você gosta muito de uma pessoa, de um cantor, de um pregador, de tanto você ouvir, de tanto você se aconselhar, de tanto você andar junto, você acaba se parecendo com aquela pessoa ou querer se parecer. Usa as mesmas roupas, o mesmo cabelo, o mesmo tom de voz, tem muita gente que faz isso. E então isso é adorar, isso é querer ser. Então essa ideia, ela vem para nós nesse sentido. O adorador de verdade, ele quer parecer com o seu mestre. Isso nós adoramos a Jesus. Se nós adoramos o nosso mestre, nós precisamos querer dia a dia nos parecermos com ele, sermos como ele. Salvação então tem a ver com adoração e eu quero ser como Deus é. Essa é a frase principal. Deus se revela em Jesus Cristo. Em Jesus, vemos Deus vazio de tudo menos do seu amor. Santidade está totalmente ligada à adoração. O Pai terreno, ele quer imprimir nele o seu caráter e os seus valores, no seu filho. Né? A gente ensina os nossos filhos e a gente quer imprimir nos nossos filhos o caráter, os nossos valores, e isso é caráter, né? É a busca de parecer. Deus não imprime o seu caráter em mim pela força e pelo poder. Então, assim, Deus, como Pai, ele não imprime o caráter dele na gente pela força e pelo poder. Mas Deus quer nos ensinar, quer que a gente queira parecer com Ele. Deus não vai criar cercas ao nosso redor. Deus dá a herança para o filho pródigo, né? Ele deixa você ir e você só fica se você quiser. Se você entender que eu sou seu pai e você queira ser o meu filho. Essa é a máxima que Jesus faz, que Deus faz para nós. O poder de Deus, ele é fundamental para ser, né, aquele que gera, aquele que transforma. O caráter de Jesus seja impresso em nós. A salvação está conectada com a santificação, está conectada com a adoração. E a gente precisa muito entender isso. Naquele texto que nós lemos, que você pede, recebe aquilo que você pede, busca o que encontra, que a gente cita muito na questão de orar e buscar, ali estava falando sobre o Espírito Santo. E realmente não tem, se você pedir o Espírito Santo, Deus nunca vai te negar. E porque Ele quer muito que você seja parecido com Ele, que você se torne mais parecido com Ele. Que a nossa oração seja: Senhor, eu quero me dedicar em te conhecer, em ter o teu caráter, que meu caráter seja igual ao seu. Rebelde é aquele que discorda de Deus, que discorda do caráter de Deus. Salvação está conectada com santidade, que está conectada com adoração. Esse é um brevíssimo resumo da palavra do pastor Silas que eu queria muito introduzir nesse texto que nós vamos aprender agora, porque veja bem, se salvação está ligada com caráter, com santificação, e a santificação é a transformação do meu caráter em um caráter parecido com Jesus, em um caráter que queira ser igual a Jesus, então nós vamos estudar sobre o caráter de Jesus, o caráter cristão. E então eu quero definir a princípio, e eu vou usar este livro, ok? O caráter cristão da série Discipulado, para que e eu vou fazer aula a aula, todas as aulas você vai ter aí. Então, a primeira eu fiz uma introdução com
as palavras do pastor Silas, que estava falando do nosso coração aquecido em John Wesley, de salvação, adoração, que isso tudo tem a ver com a nossa mudança de caráter, porque Deus quer nos salvar principalmente da nossa rebeldia. E quando a gente se torna parecido com Jesus, a gente deixa a nossa rebeldia. A primeira coisa que o texto aqui fala é definição de caráter. Vamos definir então a palavra caráter. No dicionário, define caráter como sendo qualidade inerente a uma pessoa que a distingue das demais. Conjunto de traços particulares, modo de ser de um indivíduo. É o modo de ser de um indivíduo. Essa definição também serve para a personalidade. Qual é então a diferença entre ambos? Ou não há diferença? Na vida, caráter e personalidade parecem se misturar, mas aqui didaticamente diferenciamos o caráter como sendo a soma das características ligadas ao ser moral. Para um cristão, servidor de Cristo, o que significa ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ou a afirmação que Paulo faz: Cristo vive em mim. Está em Gálatas 2,20. O que influencia o caráter do seguidor de Cristo? Existem traços do caráter de Cristo de que a Bíblia fala que devem estar presentes em um seguidor de Jesus Cristo? É o que veremos neste capítulo sobre o caráter cristão. O que é? Como vimos, caráter é o conjunto de traços particulares relacionados ao aspecto moral do ser. O caráter cristão é o conjunto das características de que a Bíblia fala que são inerentes a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo e, consequentemente, deveriam ser parte da vida daqueles e daquelas que nasceram de novo e têm o Espírito Santo. O caráter pode e deve ser cultivado. Às vezes a gente acha que nascemos assim e vamos continuar sendo assim, mas não é bem isso. Nós precisamos cultivar o nosso caráter, nós precisamos tratar com o nosso caráter e deixar Deus tratar com o nosso caráter. E isso é motivador, né? Quando eu penso em santidade, eu penso que nós somos motivados a buscar santidade. O caráter é manifesto através do modo de pensar, estilo de vida, escolhas, hábitos, costumes e conduta do indivíduo. Todos nós temos um caráter formado quando nos convertemos, caráter marcado pela natureza pecaminosa. À medida em que crescemos em estatura e graça diante de Deus, o nosso caráter vai sendo transformado ou tratado. Esse caráter tratado é que identifica e que evidencia o nosso crescimento espiritual. Então, assim, como é que você sabe se você está crescendo ou se uma pessoa está crescendo espiritualmente? É na transformação do caráter dela. Quando você conhece uma pessoa e fala, nossa, ela está totalmente transformada, ela não era desse jeito. Oh, então eu sei que ela está crescendo espiritualmente. Essa é a medida que você pode fazer, não com os outros, com você mesmo. Olhe, o John Wesley ele tinha um diário e que ele escrevia como estava a vida cristã dele, como estava a vida espiritual dele. E ele fazia uma análise se ele estava melhorando ou não, através desse diário. Olha, como é que eu estava um ano atrás com relação à minha fé? A minha fé aumentou? Como é que eu estava um ano atrás com relação ao amor? Meu amor aumentou? Eu perdoo mais fácil agora ou não? O que eu aprendi nesse ano que eu coloquei em prática na minha vida? Não são os dons ou os conhecimentos ou conhecimento que evidencia o crescimento. Veja bem que nós já falamos isso lá na introdução, que o professor Silas nos diz. Não é o tanto que você sabe. Você pode ler a Bíblia, você pode ler livros a respeito da Bíblia, mas não é isso que evidencia o seu crescimento. O que evidencia o seu crescimento é um caráter tratado, ou seja, você precisa ser tratado. Essas coisas que você aprende precisam ser colocadas em prática. Jesus diz naquela parábola da construção da casa que a casa que é construída sobre a rocha é aquele que ouve e pratica aquilo que aprendeu. Então, o caráter tratado é aquele que ouve e pratica aquilo que aprendeu. Não adianta só saber,
nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Com isso, nós vemos que o caráter cristão é o que vem sendo transformado por Deus para a gente ficar parecido com Jesus, para a gente ficar semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Como é que a gente pode ter, então, um caráter tratado? A gente viu o que é, e agora nós vamos ver como é que é um caráter tratado. Para termos nosso caráter, como é que nós podemos ter esse caráter tratado? Para termos nosso caráter tratado, nós precisamos reconhecer as características que desagradam a Deus, pecaminosas, e arrependermos delas. Devemos confessar e desejar abandonar o pecado. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, como é que eu vou ter meu caráter tratado? Eu vou descobrir, reconhecer as coisas em mim que desagradam a Deus. São pecado. O que desagrada a Deus é pecado. Então, assim, toda palavra que eu ouço, toda pregação que eu escuto, toda vez que eu leio a Bíblia, Deus vai falando, mostrando coisas para mim que desagradam Ele, que deixam Ele triste. E então, eu preciso abandonar. Como eu abandono? Eu reconheço primeiro aquilo que está errado em mim, e aí eu me arrependo disso, eu confesso, são 4 passos, então eu reconheço, me arrependo, confesso, e no meu coração eu tenho um desejo de abandonar. Não quero mais isso para mim, eu quero ter uma nova vida agora. Às vezes nós paramos no meio do caminho aí, né? Às vezes nós reconhecemos, até nos arrependemos, até confessamos, mas temos dificuldade de deixar essas coisas. Então, são 4 passos que devem ser seguidos: reconhecer o que está errado em mim, o que desagrada a Deus, me arrepender disso, confessar ao Senhor e abandonar. Devemos orar sinceramente a Deus, pedindo que nos liberte e resgate desse fútil legado, dessas coisas ruins. Devemos crer em Deus e depender do Espírito Santo para a nossa transformação. Veja bem, é sempre o Espírito Santo que nos transforma. Não adianta você dizer, eu reconheço que eu não faço, que isso desagrada a Deus e agora eu vou abandonar isso porque eu quero abandonar isso e eu tenho poder para abandonar isso. Não temos. Não temos. A maioria das vezes nós vamos errar muito nisso. Nós reconhecemos o que desagrada a Deus, nós nos arrependemos disso, nós confessamos ao Senhor e desejamos abandonar o pecado. Mas esse desejo deve ser colocado diante de Deus e o Espírito Santo tira esse desejo de ficar no errado e aumenta o desejo de abandonar. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Romanos 12, 2 fala que somos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, precisamos reaprender com Deus e sua palavra, mas dependemos do Espírito Santo para transformar nosso conhecimento em ação. Não adianta eu saber se eu não começar a agir daquela maneira, e é o Espírito Santo que nos ajuda a descobrir e colocar aquele conhecimento que eu tenho em ação na minha vida. Isso não pode servir de desculpa para não mudarmos, pois sabemos ser esta é a vontade de Deus. Portanto, se crermos e quisermos, o nosso caráter será transformado por ele. Ai, que bênção! Eu preciso crer, eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar e eu preciso ter o desejo de não querer mais aquilo, que o Espírito Santo faz o restante e transforma o meu caráter. Resumindo, temos o caráter tratado através de: número 1, reconhecimento do que desagrada a Deus. Primeiro, eu preciso reconhecer o que desagrada a Deus. Isaías 6, 5. 2, arrependimento sincero. Isaías 6, 5. 3, confissão e entrega. Isaías 6, 5. 4. Buscando a Deus. 1 Timóteo 4, 13 a 15. 5. Experimentando a transformação. Eu vou abrir com você o livro de Isaías, capítulo 6, que eu amo de paixão, é um dos textos mais preciosos que eu acho da palavra. Isaías, capítulo 6,
em que Isaías tem uma experiência profunda com Deus. E no verso 5 diz assim: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. Então, assim, reconhecendo que eu sou impuro, reconhecendo o que desagrada a Deus, meus lábios são impuros. Ele se arrepende e diz: ai de mim, eu tô com... E aí ele confessa: eu tenho lábios impuros. 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá também? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 a 15, diz assim: 1 Timóteo, vamos lá de novo, 4, eu estou em 2 Timóteo, por isso que não estava dando certo. 1 Timóteo 4, 13 a 15. Agora tá certo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Até a minha chegada, dedique-se à leitura da palavra. Ou seja, o quarto tópico aqui é busque a Deus. Então, assim, você reconhece o que desagrada a Deus, você se arrepende, você confessa e entrega isso para Deus e começa a buscar no Senhor para que o Senhor venha e tire esse desejo ruim do seu coração e transforme o seu coração. E em seguida, experimente a transformação de Deus naquela área. Para que precisamos ter o caráter tratado? Por que a gente precisa disso? Nós vimos o que é um caráter tratado, vimos como ter um caráter tratado e, enfim, vamos ver para que nós precisamos ter o caráter tratado. Para fazer-nos vasos de honra, para que a gente seja vaso de honra. Tornando-se de utilidade para Deus, nós vamos ser úteis para o Senhor. Aperfeiçoarmos a imagem de Jesus Cristo. Essa é o ponto crucial para a gente parecer com Jesus. Limpar a sujeira, já que possamos produzir, para que possamos produzir mais frutos. Primeiro, João 15, 1 a 2, quando fala da videira, né? E, por último, sermos agradáveis para Deus, conforme Romanos 8, 8. Eu vou abrir 2 Timóteo 2, para a gente ler o texto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Veja bem, para que você precisa ser tratado? Para que você seja útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Não é esse o nosso desejo, não é isso que é o propósito do nosso coração, é ser útil ao Senhor, ser útil na sua obra, né? É esse o nosso, para mim, é o profundo do nosso coração, é dizer isso para Deus. Deus, nós queremos sermos parecidos contigo. 2 Coríntios 3, 18 diz assim: E todos nós, com o nosso rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, voltando aqui, com o rosto descoberto, ou seja, não tem máscara, não esconde nada, eu reconheço os meus erros, como Isaías fez, eu pequei, como Isaías diz, eu tenho lábios impuros, eu reconheço, eu confesso, ou seja, com o rosto descoberto, sem máscara, sem esconder nada do Senhor, contemplando a glória do Senhor, como Isaías fez, eu contemplo o Senhor num alto e sublime trono, ou seja, cara a cara com Jesus, eu posso estar cara a cara porque eu estou com o rosto descoberto. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém.
que bênção isso, né? Limpando toda a sujeira para dar bons frutos. 1 Pedro 5, verso 6. 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. E Tiago 4:10. Tiago 4, verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Concluindo, esses dois textos falam que devemos nos humilhar diante de Deus para que ele, no tempo oportuno, nos exalte. Portanto, o seu Espírito Santo tem nos mostrado áreas que precisam de tratamento, não devemos encobri-las. Lembra do texto que nós lemos, que está com o rosto descoberto para a transformação. Não encubra nada do Senhor que está errado. Deus já sabe. Então você deve reconhecer aquilo que não agrada a Deus e confessar. Não devemos encobri-las, nem negá-las, nem justificá-las ou resistir. Tudo isso te impede da santificação. Tudo isso te impede de ter um caráter cristão. Pare de negar as coisas que desagradam a Deus. Enfrenta isso com o rosto descoberto e diz como Isaías fez. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou impura, eu erro. Devemos nos dispor a mudar, suportar e aceitar o tratamento de Deus sem murmurar. Tiago 1, verso 12. Vamos ler esse texto também. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta, com perseverança as provações, as provas. As provas é que vai nos mostrar nossa capacitação para o Senhor. Para nos aperfeiçoar, Deus usará outras pessoas. Efésios 4, 11, 12. Efésios 4, 11, 12. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Que diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus vai usar pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus vai usar pessoas para te ensinar, para ajudar você no aperfeiçoamento do seu caráter, e você deve contar com essas pessoas. Você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Deus, coloca pessoas na minha vida, para que elas possam me ensinar, para que elas possam me ajudar a ter um caráter cristão. Nas próximas lições, veremos algumas características do caráter cristão, dos cristãos e das cristãs. Então, hoje eu quero te desafiar a avaliar o seu procedimento e tentar discernir quais as debilidades do seu caráter. Exemplo: você é soberbo? Você é orgulhoso? Comece a olhar para dentro de você quais as questões, as debilidades do seu caráter. O que é que desagrada a Deus que tem em você? E a tarefa para você é: como pensa em superar as debilidades? Escreva num papel e compartilha com alguém. Alguém que seja da sua confiança, alguém que ore com você, alguém que seja seu companheiro de oração aí. Compartilha como é que você pretende superar essas debilidades. Veja bem que nós vimos passos na nossa lição. E quais eram os passos? Primeiro, reconhecer. Eu reconheço que eu tenho, vamos citar isso aqui, né? Eu reconheço que eu sou soberbo, eu reconheço que eu sou orgulhoso, eu estou reconhecendo. Depois disso, eu faço o quê? Confesso ao Senhor, me arrependo. Deus, eu me arrependo porque eu não quero ser assim. Depois eu confesso ao Senhor: Senhor, eu estou confessando que eu sou orgulhoso. Não mascara isso. Eu sou por causa disso, porque eu fui criado assim. Não arruma desculpa. Confessa exatamente o que você é e imediatamente entrega para o Senhor isso. Depois da confissão,
Você entrega ao Senhor e fala: Deus, eu não quero mais ser orgulhoso ou soberbo. Eu quero abandonar isso, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu Santo Espírito para que ele transforme o meu caráter. E aí tem algumas questões. O caráter de alguém é manifesto pela sua conduta? Como é que funciona essas coisas? Eu vou colocar então, depois desse vídeo, no comentário ou no texto aí, eu vou colocar de alguma maneira, algumas questões para que você. Tô dando tchau pro Rogério que tá indo embora, viu, gente? Eu vou colocar para vocês algumas questões para você responder, ok? Mas é isso, esse é o texto. Eu quero que você leia, ouça uma vez, assista duas, mas especialmente pense a respeito do seu caráter e daquilo que você vai querer colocar, mudar na sua vida. Faça um papel, né? Escreva as coisas que você gostaria que fosse transformado, compartilha com alguém, conversa com alguém sobre isso. Essa então foi a nossa primeira lição sobre caráter cristão da série Discipulado, é esse aqui que nós vamos estudar, e nós teremos todas as lições em vídeo do jeito que eu fiz hoje. A próxima lição falará sobre o caráter, uma qualidade do caráter de Jesus, que é ser amoroso. Eu conto com você na próxima, então. Um grande abraço, Deus abençoe muito, muito.